Olá! Hoje fazendo uma manga raglan e nós vamos ter um trabalho diferente na cava. Esse tipo de selecionado 2 por 1 fica muito bem, desde o início até o final da barra. E é muito fácil de fazer, uso bastante para roupas femininas e masculinas. Vinte e 24 carreiras feitas, tiro o peso. Agulha de olho duplo é a melhor para passar os pontos da frontura para a máquina. Porém, observa, quando eu estou com a agulha assim, para eu deitar essa agulha de olho duplo, ela não consegue deitar apropriadamente para colocar o ponto lá em cima. Então, venho na alavanca de deslocamento mínima e levo para a posição P. Assim, o ponto que sobe da frontura, tiro na agulha de olho duplo e a agulha deita perfeitamente na cama da máquina em cima. Fácil para transportar. Deixo as agulhas abertas e o trabalho se desenvolve bem. Passo todos os pontos da frontura para a máquina, porque nós vamos trabalhar a blusa somente na máquina. Substituo o engate da frontura para a máquina. O engate da máquina somente vai ser usado agora. Aumento a regulagem para 10. Faço uma carreira. Transportador, vou fazer aumentos internos. Esse tipo de aumento, logo após o punho, fica muito melhor para dar uma sensação do punho mais apertado em relação ao restante da manga. Então, eu vou abrir, levando a agulha com ponto, ficando 4 agulhas vagas de um lado. Vou fazer o mesmo processo do outro. Pego um transportador de 3, pode ser, ou se tiver o transportador maior, vou levando pontos para o lado, deixando agulhas vagas aqui intercalando. Para não haver um furinho, acho a laçada do ponto lateral a essa agulha vaga e preencho a agulha. A regulagem alta que foi dada nessa carreira facilita esse transporte e essa colocação das agulhas vagas. Ajusto agora a regulagem de trabalho normal. Para 2 fios 2,28, eu vou trabalhar em malha lisa na regulagem 6. Aumento lateral. Posso simplesmente chamar uma agulha para trabalho, ou posso fazer transporte com aumento interno, achando laçadas. Tanto um quanto outra forma dá para ser feito. Para quem costura manualmente, fazer o aumento interno assim
levando o ponto para fora e achando a laçada, facilita, porque a costura daí não interrompe. É sempre feito deixando um ponto para dentro, então facilita a costura. Para quem não tem problema com o último ponto, que vai costurar em remalhadeira, como é o meu caso, eu simplesmente chamo a agulha vaga para cima para que pegue o ponto do aumento. Aqui eu vou aumentar a cada 6 carreiras, porque essa pessoa em especial, ela tem o braço, a altura da cava, o braço é bem gordinho, então eu preciso ter pontos lá. Vou acompanhando a medida até chegar na medida que eu tirei do punho até embaixo da cava. E preciso ter bastante ponto em cima. Então, de 6 em 6 carreiras, vou aumentando uma agulha de cada lado para o trabalho. Cheguei na altura da cava, agora faço as anotações. Sempre sugiro fazer essas anotações em um caderno ou num rascunho e depois passar a limpo no caderno, para sempre ter essas informações para uma próxima blusa. Então, aumentei a cada 6 carreiras, cheguei no final aqui com 130 pontos. Nas costas eu fiz 22 diminuições. Na frente eu faço uma a menos para ter uma curvinha, uma diferença, porque as costas sempre é mais alta do que a frente. Então, 22 diminuições eu vou fazer num lado, 21 no outro. Preciso calcular quantos pontos diminuir a cada 6 carreiras, porque é o mesmo, a mesma distância que eu fiz nas costas. De 6 em 6 carreiras eu vou diminuindo. Como eu vou calcular isso? Existe uma conta, é evidente, uma conta matemática, mas a forma mais prática, mais fácil também, eu acho, para quem está iniciando, é fazer na máquina uma suposição de diminuições. Digamos que eu erga 2 agulhas, é uma diminuição. 2 eu deixo embaixo. Então, fiz 1, 2, 3, vou erguendo e contando aqui nesse lado 22 diminuições. No outro lado, faço a mesma coisa, contando 21 diminuições. Dessas 2 laterais são pontos que eu vou precisar para diminuir na minha cava. 22 de um lado, 21 do outro. Sobrou essa quantia no centro. Observando aqui, eu tenho 44 pontos. É muito para eu deixar na parte central aqui da cava. Essa parte fica no pescoço, em cima do ombro. Mesmo que essa pessoa seja mais gordinha, em cima é muito ponto para eu deixar. Então, eu vou fazer uma diminuição interna também. Quando eu chegar próximo ao final, eu vou fazer algumas diminuições internas. Essa é a forma de fazer uma cava raglan, para quem tenha um ombro mais gordinho, para quem tenha um braço aqui embaixo mais gordinho. E eu preciso também acomodar melhor na pessoa. Eu não posso fazer diminuições que cheguem, por exemplo, em 20 pontos, porque vai apertar a blusa nessa pessoa. Então, eu vou deixar essa quantia de pontos aqui para fazer somente no finalzinho diminuições internas e facilitar colocar a blusa na pessoa, que ela se sinta perfeita, sem apertar, sem amarrar, e que fique perfeita. Fazemos, então, diminuições de 2 pontos de cada lado, com transportador pequeno. Quem tem o transportador maior,
ficaria rápido o trabalho. Quem não tem, vai com o pequeno 2 vezes. Transporto. Deixo 2 na lateral, transporto 2, sobrepondo. Trago as outras 2 para acompanhar. Vou fazer essas diminuições a cada 6 carreiras. Então, 0 marcador para contar carreiras até a cava. Vou chegar em 18 diminuições feitas antes de começar a diminuir internamente. 18 diminuições. Então, vou contando e ela é um pouco mais saliente do que a malha em si. Consigo perceber no tato as diminuições que foram feitas. De um lado e do outro, a diminuição é igual. Cheguei em 18 diminuições, agora eu vou fazer diminuições internas também. Observo se o meu trabalho está bem centralizado. E aqui está. Vou deixar 4 agulhas no centro, são as agulhas centrais. Vou levar um ponto para uma, depois desses 4, um ponto para outra. Aqui eu fiz uma diminuição interna, não posso deixar essas agulhas vagas aqui. Então, transporto para o lado a agulha vaga, levando os pontos para dentro. Fiz isso de um lado, agora faço no outro lado também. Levo os pontos para dentro e a agulha vaga vai caminhando para fora. Faço 2 carreiras. Na lateral, continuo fazendo diminuições normal a cada 6 carreiras. Porém, no centro, eu vou fazendo sempre diminuições a cada 2 carreiras, porque eu tenho muito ponto aqui e preciso acomodar melhor o ombro dessa cliente. Levo para o lado. As agulhas, as 4 centrais são essas, que recebe um ponto de um lado, um ponto do outro. Fiz uma diminuição interna de cada lado, levo agora os pontos e trago a agulha vaga para o final.
Aqui também já deu 6 carreiras, transporto fazendo a diminuição na lateral também. Isso eu vou fazendo as diminuições até 21 diminuições, onde eu começo arredondadinho para o decote para frente. Uma ficando com 21 diminuições e a outra ficando com 22. E no centro, vou continuar fazendo essas diminuições internas, sempre a cada 2 carreiras, até eu chegar no final da manga. Tenho aqui 21 diminuições, agora vou fazer a elevação para as costas. Separo 12 agulhas de um lado, as demais deixo em suspenso. Carro em suspenso também. Faço a diminuição. Essa é a 22ª diminuição, que corresponde à parte das costas. Tiro do suspenso e tiro em linha de outra cor. Assim, eu tenho uma quantia de 24 pontos em cima. E tenho diminuições internas aqui. Eu vou tirar e mostro para vocês o efeito que ela fica e o formato que ela fica em cima. Muito bom para quem tenha um ombro mais gorduchinho também. Mas pode ser usado em qualquer tipo de manga. Qualquer tipo de manga raglan, no caso, esse mesmo tipo de diminuição interna. Tirando com linha de outra cor para depois voltar os pontos e fazer o acabamento em cima. E aqui o efeito da diminuição interna no topo dessa cava raglan. Foi necessário fazer pelo tipo físico da pessoa, mas também pode ser usado em qualquer outra manga, desde que calcule as diminuições laterais para sobrar pontos o suficiente aqui em cima para fazer essas diminuições internas. Assim ela de frente. E aqui o formato da cava em perfil. Ela dá uma curvatura diferente no alto da manga. Parte da frente, parte das costas. As diminuições internas são sempre feitas bem na metade. Isso facilita acomodar melhor o ombro. Nossa ideia, então, para hoje é essa. Bom trabalho!